Você está pensando em comprar um rádio flash, mas ainda não sabe qual modelo e qual marca escolher? Então fica comigo que hoje eu tenho essa sugestão aqui para dar para vocês. Salve, salve galera, Jonato Figueiredo aqui na área. O vídeo de hoje é para falar sobre esse kit de rádios flashes da Yongnuo, o YN622N. Vou estar falando um pouco sobre os aspectos técnicos e se vale adquirir aí para o seu setup de fotografia. Mas antes da gente partir para o conteúdo, gostaria de lhe convidar a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, pedir encarecidamente que você dê aquele slap like para ajudar a gente e que você ative o sininho para receber novas notificações sempre que tiver vídeo novo aqui na área. Então, sem mais delongas, bora para esse vídeo. Esse é o kit de rádios flashes da Yongnuo, o YN622N. O pessoal tem um certo preconceito com a Yongnuo, mas posso garantir para vocês que esse rádio flash das marcas paralelas é um dos melhores que eu já vi. Eu já possuo ele há muito tempo e ele me atende muito bem em todas as situações. E hoje eu vou estar falando um pouco sobre as configurações, como utilizá-lo e se realmente é uma boa, tá? Adquirir para o seu setup de fotografia. Eu já começo falando sobre a construção. O equipamento é muito bem construído, como eu já disse, eu já tenho ele há muitos anos e ele me atende muito bem e funciona muito bem até hoje e nunca apresentou problemas. Qual que é o lance desse rádio flash aqui? Você tem esse kit, que é o YN622N2. Eles são iguais, tanto o transmissor como o receptor. Ele tem as mesmas funções desse aqui, só que eu sinceramente recomendo que você compre esse kit. Por quê? Esse aqui que é o transmissor, que é o YN622N-TX, ele tem esse LCD onde você consegue ter acesso a todos os parâmetros de configuração para você estar disparando o seu flash de forma remota quando você estiver utilizando o receptor. Normalmente você já encontra esse kit aqui, por exemplo, no Mercado Livre. Vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link para que você conheça melhor o equipamento e quem sabe adquira aí para o seu setup. Como eu já disse, é interessante que você compre esse kit aqui, com o transmissor tendo esse LCD e o YN22N2 como receptor. Aqui você vai ter acesso a todos os parâmetros fundamentais, modos de disparo e você vai ter um dinamismo de trabalho bem melhor porque você consegue visualizar tudo que é preciso aqui nesse LCD para fazer as suas fotografias. Se você ainda não sabe para que funciona o rádio flash, esse equipamento vai te possibilitar, por exemplo, disparar o seu flash fora da câmera. E isso traz uma série de benefícios, eu falo sobre isso nesse vídeo aqui, de como disparar o flash fora da câmera. Depois corre lá e dá uma olhada que você vai entender melhor. Então, você vai conseguir disparar o flash fora da câmera e isso vai te possibilitar resultados diferentes na fotografia, bem como uma ergonomia melhor de trabalho, porque você não vai ter um peso extra de flash em cima da sua câmera, por exemplo. Vamos falar um pouco agora sobre as funcionalidades desse rádio flash aqui. Com esse rádio flash você tem um alcance de 100 metros, então você consegue se distanciar bem e utilizar o flash de forma remota. Ele possui os modos automático, manual e o modo multi, que são os mesmos modos que você tem, por exemplo, no seu flash dedicado. Como eu disse, ele é um dos mais completos que tem no mercado porque você consegue configurar esses parâmetros sem necessariamente ter que ir lá no flash mexer de novo. Então, via esse LCDzinho aqui, você consegue navegar nesses menus e configurar de forma remota e isso te proporciona uma maior facilidade de trabalho, por exemplo. Utilizando um rádio flash como esse, você pode, por exemplo, utilizar mais pontos de luz para ter resultados diferentes na sua fotografia. Por exemplo, na época que eu comprei esse kit, ele veio com o transmissor e ele veio com 2 receptores, então eu consigo utilizar 2 flashes de uma vez só e ter resultados melhores utilizando a luz artificial, por exemplo. Outra coisa que eu gosto nesse rádio flash é que ele serve como um disparador remoto para a sua câmera. Então, em uma situação onde você precisa disparar remotamente a sua DSLR, você vai conectar esse rádio flash ao corpo da câmera pelo cabo de sincronismo
e você vai apertar o botão aqui de teste e vai conseguir disparar a sua câmera de forma remota. Essa é uma função muito interessante também desse equipamento aqui. Esse rádio flash também possui a função de High Speed Sync, que eu julgo ser muito importante. Nem todos os flashes possuem essa função. Se você não sabe o que é High Speed Sync, dá uma olhada nesse vídeo aqui que você vai entender direito. Em suma, para o High Speed Sync funcionar, a câmera precisa ter a função, o flash precisa ter a função, e se você estiver utilizando um rádio flash, esse equipamento também precisa ter essa função. É um conjunto para que você possa utilizar o HSS de forma legal, de forma interessante na sua fotografia. Esse rádio flash também sincroniza com a primeira e a segunda cortina do obturador, caso você esteja utilizando essa função. Então você vai conseguir utilizar, sincronizar no caso, tanto com a primeira cortina como com a segunda cortina. Outra coisa muito interessante que esse rádio flash tem é esse laser que é auxiliar de autofoco. Então, em uma situação de baixa luz, por exemplo, onde você não está conseguindo fazer o foco, esse rádio flash vai disparar um laser que vai incidir em cima daquilo que você está fotografando e, consequentemente, você vai conseguir fazer esse foco mesmo em situações de baixa luz. Foi uma das funções que eu mais gostei nesse flash, que realmente ajudam bastante durante os trabalhos. Vamos falar agora sobre os comandos do kit aqui de rádios flashes. Vou começar falando aqui pelo receptor, que é o YN622N2. Aqui na lateral do corpo ele possui um botão de on-off e aqui tem um segredo. Você precisa subir o botão duas vezes. Se você deixar ele travado aqui no meio, o rádio flash não vai disparar. Então, ó, subiu uma, duas. Ele vai acender aqui as luzes de canal e grupo, essas duas luzes verdes. Essa luzinha vermelha aqui na base, perto da sapata, é a luz que sinaliza que o rádio flash está ligado e pronto para o uso. Aqui pertinho do botão de on-off você tem um botão para escolha de grupos, então você pressiona e você tem 3 grupos, grupo A, B e C. Uma coisa interessante é que o canal precisa estar sincronizado com o grupo. Então, por exemplo, aqui eu estou no canal 1, grupo A. Se eu descer para o grupo B, por exemplo, o flash não vai disparar. Então utilize o canal sincronizado com o mesmo grupo, certo? Então canal 1, grupo A. Aqui abaixo do botão de on-off você tem uma entrada USB que é para atualização de firmware desse equipamento. Você entra no site da Yongnuo e você consegue configurá-lo, atualizá-lo de acordo com a versão do firmware disponível da marca. Esse rádio flash ele tem um encaixe para o flash aqui em cima, ele tem uma zapata onde você encaixa o seu flash dedicado. E aqui embaixo ele tem uma segunda sapata, caso você esteja utilizando ele como transmissor, por exemplo. Aqui do outro lado você tem um botão de teste que você aperta para saber se o rádio flash está funcionando, está ligado de forma correta. Então vai piscar o grupo, o canal e a luz aqui da base. Aqui você tem uma entrada para cabo de sincronismo. Isso é muito interessante, por exemplo, quando você está utilizando um flash tocha, você conecta o cabo no flash tocha, conecta a outra ponta aqui e você consegue disparar esse flash, por exemplo. Em cima do botão de teste você tem um botão para escolha de canais. Esse flash tem 3 canais, ó, C1, C2 e C3. Como eu disse, tem que estar sincronizado com o grupo. Então eu deixo aqui sempre em C1 e grupo A. Esse rádio flash aqui possui alimentação via pilha, então eu estou utilizando 2 pilhas alcalinas da Panasonic. E é interessante que você utilize esse tipo de pilha alcalina, porque esse rádio flash aqui possui um consumo de pilha maior. Vamos falar agora sobre os comandos do transmissor, que é o YN622N-TX. Aqui você tem um botão de on-off e quando você liga, você acende o LED do LCD. Você tem uma luz verde e aqui nesse LCD você consegue ter acesso a todas as informações que são fundamentais para que você consiga configurar o flash e utilizá-lo. Então aqui você tem escolha de grupos, como você tem no receptor, por exemplo. Então você tem o grupo A, grupo B e grupo C, são 3 grupos também. Você tem a escolha de modo, você tem o modo manual, modo automático, High Speed Sync e o modo multi. Aqui você também tem um botão de zoom, onde você consegue alterar o zoom da cabeça do flash. Então você tem desde os 24 milímetros
até 105 milímetros, que é o padrão normalmente de zoom de flash Speedlight. Aqui você tem um botão de teste que você aperta para saber se o flash e o rádio flash estão sincronizados e disparando. Aqui você tem esse joystickzinho onde você consegue navegar entre as opções e selecionar os modos que você deseja. Aqui você tem essa luzinha que acende quando você dispara o rádio flash, para saber que ele está funcionando de maneira correta. Aqui na lateral você tem uma entrada USB também para atualização de firmware, por exemplo. Você entra lá no site da Yongnuo, como eu já falei, e você consegue alterar o firmware desse equipamento. Aqui do outro lado você tem entrada para cabo de sincronismo, isso é muito importante. Aqui você tem uma segunda entrada também para cabo de sincronismo. E aqui você tem a zapata de encaixe em cima da câmera. Esse rádio flash também é alimentado via pilhas, como eu já disse. Utilizem pilhas alcalinas porque é a única que sustenta. Esse rádio flash ele tem um consumo de pilha um pouco maior. Ele também possui o laser auxiliar de alto foco. Como eu já disse, essa é uma das funções que eu mais gostei nesse rádio flash porque, por exemplo, numa situação de baixa luz, ele vai jogar esse laser em cima daquilo que você está fotografando e, consequentemente, você vai ter a sua foto bem focada, né, e vai conseguir ter um resultado satisfatório nos seus trabalhos. Sobre os prós e contras desse equipamento aqui. Como pontos positivos, eu posso citar, por exemplo, que o equipamento é completo. São poucos os rádios flashes que você encontra nessa faixa de preço que te entregam todas as funcionalidades que esse kit aqui vai te entregar. Você tem High Speed Sync, você consegue alterar os 3 modos de disparo do seu flash dedicado. Você tem, por exemplo, um laser auxiliar de autofoco, isso é muito importante em situações de baixa luz e é uma das funções que eu mais gosto. Ele é muito bem construído e com certeza vai ter uma durabilidade muito grande. Como eu já disse, eu possuo ele há vários anos e ele ainda hoje funciona perfeitamente e me atende muito bem em todas as situações, eventos, estúdio e ensaio externo, por exemplo. Como pontos negativos, eu posso citar o consumo de pilha. Por conta de todas essas funções e principalmente esse aqui por conta desse LCD, tende a consumir um pouco mais de pilha, então saiba que você vai ter um gasto extra de pilhas para estar utilizando o equipamento. Outra coisa que eu posso citar como ponto negativo, por exemplo, é a manutenção. Você não tem, por exemplo, uma especializada para estar atendendo casos de manutenção desse equipamento, então se ele pifar, já era. Tá? Você provavelmente vai ter que comprar um novo. Porém, como eu já disse, eu já tenho ele há muitos anos, ele é resistente e nunca apresentou problemas. Mas cabe a você cuidar bem do equipamento, não dar pancada, evitar coisas como umidade, por exemplo. E eu te garanto que ele vai ter sim uma boa durabilidade e vai te atender bem em todas as situações aí durante os seus trabalhos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e se já for inscrito, compartilhe esse vídeo com um amigo que possa se interessar por temas relacionados à fotografia. Assim você me ajuda demais. E lembrando que toda semana tem vídeo novo aqui na área, tá certo, galera? Muito obrigado pela força, por hoje é só e até mais.